Olá, meus amigos, minhas amigas, quero desejar que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu quero estar compartilhando aqui a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre do ano de 2025, baseado aí na revista da EBD, editada pela CPAD, editora da Igreja Assembleia de Deus. O tema deste segundo trimestre de 2025, o Verbo se fez carne, com o subtítulo Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João, E a lição de número 1, que é a que nós estudaremos nesta ocasião, é a lição O Verbo que se tornou carne. Então, nós veremos aqui neste trimestre, nós estudaremos a respeito dos escritos joaninos e veremos o que temos para aprender, e creio que será um trimestre de bênção para a vida dos estudantes da Palavra de Deus. O apóstolo João, ele destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O apóstolo João, ao escrever o Evangelho, esta escrita sagrada, ele vai redigir este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Então, que eu e você possamos ser encorajados por esta palavra de Deus. O Evangelho de João, qual é a autoria e a data, Veremos aqui a autoria e a data. O apóstolo João, ele é reconhecido como o autor, o escritor deste texto. A confirmação da sua autoria está escrito no próprio Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, versículo 20 e também o versículo 24. E a data aí desta escrita, admite-se que tenha sido por volta aí dos anos 80 até os anos 90 depois de Cristo. Qual é o propósito do Evangelho de João? Um de seus propósitos aí é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o escolhido, o Messias e o Filho de Deus, e também a encontrar vida no nome de Jesus. Então, nós somos convidados por João a encontrar vida em Cristo Jesus. Ali no seu primeiros versículos do Evangelho de João, ali capítulo 1, versículos 1 ao 14, propriamente dito, nós podemos encontrar aí neste trecho o apóstolo apresentando Jesus como o Filho de Deus, enviado por Deus também para fazer parte da história. Assim sendo, a palavra grega que aparece aí neste primeiro versículo é a palavra logos, e ela traz este significado: palavra encarnada. Então Jesus é o Verbo, Jesus é esta palavra encarnada. Qual é a natureza de Cristo? Então nós vemos que João, no seu Evangelho, ele apresenta Jesus, ele vai realçar a divindade de Jesus como Filho de Deus, e também discute a humanidade de Jesus por meio da morte expiatória, e através do sacrifício vicário, o Senhor, em nosso favor, morreu para pagar ali nossa dívida, e perdoar nossos pecados. E João, ele divide a humanidade de Jesus e a divindade de Cristo, e ele vem aprovar isso, apresentar, confirmar isto, dizendo que Jesus é Deus e ao mesmo tempo é humano também.
a segunda parte aí da lição vai nos ensinar que Jesus também é o Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. Então esse primeiro versículo, eu quero fazer leitura, diz assim, o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse primeiro versículo, ele vai mostrar que o Verbo é Deus. No princípio, ou seja, antes de todas as coisas serem criadas, antes de tudo existir, Jesus já existia desde antes da criação de todas as coisas. Então, a sua existência ela é infinita, não tem princípio de dias, não há uma data do nascimento, do surgimento de Jesus, porque ele sempre foi, continua sendo e sempre será. Então, a sua existência ela é infinita, ou seja, não tem começo nem fim e vai muito além do passado. Desde o princípio, este Verbo já existia com Deus, estava com Deus e ele é Deus. Qual é a natureza fundamental do Verbo? Então, como Deus é eterno, o Verbo também é eterno. E em Apocalipse, o próprio João, que escreve o Evangelho e também as cartas, ele vai escrever também o livro de Apocalipse. E o que é que ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8? Ele escreve da seguinte maneira: Jesus é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós vimos aí outra vez, João escrevendo sob a inspiração divina de que Jesus realmente é um Deus eterno, o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, aquele que desde o princípio não tem início, não tem fim, portanto um Deus eterno. Enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Você aí tem reconhecido Jesus como Deus? Você aí tem adorado a Jesus como Deus? Fica aí o nosso convite para você adorar a Cristo, adorar a pessoa de Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso, aquele que tem promessas maravilhosas para a minha e para a tua vida. No princípio era o Verbo, vai dizer a frase deste primeiro versículo do capítulo 1 do Evangelho. E este conceito que aparece ali na palavra original, o Novo Testamento na sua escrita original foi escrito em grego, Então a palavra que aparece é logos. E qual é o conceito desta palavra logos? Ela traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Então o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então, a descrição de Jesus como o Verbo feita por João indica claramente que Jesus é um ser humano que foi conhecido, que foi amado, mas ao mesmo tempo ele foi o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada, o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste, conforme o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17. Então, esta é a verdadeira origem, a identidade, a natureza de Cristo. Ele é divino
E agora nós veremos aí um pouco mais a respeito da encarnação. Se João ele vai afirmar que Jesus é Deus, ele também vai nos mostrar que Jesus não deixou de fazer parte da história como ser humano. Então, a manifestação do Verbo sendo luz do mundo. João ele vai identificar Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. É o que nós vamos ver, por exemplo, no versículo 2, 3 do primeiro capítulo aqui, que vai dizer: ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E já em João, capítulo 1, versículo 4 e 5, João vai dizer que há uma diferença entre luz e trevas, luz e trevas. Perceba o que diz a palavra: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então nós vamos ver aqui que Jesus, ele é a luz. Ele veio para fazer a diferença na terra. Ele veio para trazer, para mostrar para a humanidade um novo caminho. E as trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus, ele prepara o caminho para Cristo enviando João Batista, e João Batista já vai testemunhar e já vai proclamar como um profeta, dizendo que a verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado, mas que os homens decidiram rejeitar. Infelizmente, a humanidade decidiu rejeitar a esse Jesus Cristo. E isto nós encontramos no versículo 6 até o versículo 12 deste texto, né, de João, capítulo 1. Então, você pode aí conferir na tua Bíblia, aí na tua casa, e vai confirmar isto. Então, o privilégio que nós temos em nos tornarmos filhos de Deus é porque Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia, língua, enfim, independentemente aí da sua classe social, da tua cor, né, das tuas condições financeiras, enfim, Jesus, ele, através do amor de Deus, ele veio para te salvar, ele veio para te alcançar, ele veio para te amar. E como você vai alcançar a Cristo? Mediante a fé nele. A oportunidade que nós temos de nos tornarmos filhos de Deus, ela vem através da fé no nome de Jesus. Você crê em Jesus? A partir de hoje, começa a crer em Cristo. Tome essa decisão de ter fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e você verá a diferença que ele vai fazer na tua vida, porque ele é um Deus que transforma a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Basta nós nos entregarmos a ele. E a luz, ela manifestou-se no mundo para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade caída, né, no lamaçal de pecado. Jesus vem e dá esta oportunidade de redenção. Como crente em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então o segredo é crer na pessoa de Jesus. Para concluirmos, Jesus ele se manifesta na terra, né? A frase aí que nós fizemos já menção, que está no primeiro versículo deste capítulo 1 do Evangelho de João, vai dizer que o Verbo se fez carne. E isto significa dizer que Deus ele encarnou, né, teve aí a sua humanização e passou a viver entre os homens. E esta expressão habitou entre nós. Essa expressão ela indica que
o Verbo armou o seu tabernáculo, a sua tenda entre os homens. Então, o mesmo João ele vai escrever dizendo, né, que Jesus habitou entre nós, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. E então fica aí esta lição, primeira lição deste segundo trimestre de 2025, que você possa crer neste Jesus e através da tua fé nele, você possa também ser chamado de filho de Deus e que você possa ser abençoado por ele, que você possa ser guiado por ele, que você venha ter uma vida totalmente dedicada a ele para adoração, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.